Olá, amigos, estamos começando aqui mais um podcast Jornalistas que Correm. Eu sou Paulo Vieira, o seu host e apresentador deste canal. Comigo, diretamente de Berlim, está Ricardo Henrique, o maratonista desencanado. Ambos somos maratonistas, o Ricardo certamente mais maratonista do que eu, se é que existe essa condição. E a gente, nesse primeiro episódio, vai falar um pouco de como se começa a correr. Muita gente pergunta como é que eu corro? Eu posso correr? Quantas vezes por semana eu devo correr? Etc. E dois calejados corredores, né? Eu corro aí regularmente há pelo menos 20 anos, o Ricardo vai dizer isso também, vão tentar resolver essa situação. Então, eu queria começar primeiro apresentar aqui o Ricardo que passou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele é carioca, salvo engano, como eu, aliás, embora tenha crescido em São Paulo, não tenha o menor sotaque carioca. O Ricardo está em Berlim agora. O Ricardo mudou para lá há alguns anos, já correu a veneranda Maratona de Berlim, correu também uma comigo do Rio de Janeiro. O Ricardo desencanava, se pegava uns dias lá, ia trabalhar, tinha que correr 21 quilômetros, ia trabalhando, ia correndo para o trabalho. Então, eu te pergunto, Ricardo, primeiro agradecendo aí a nossa nova parceria transoceânica. Como é que começou a tua história com a corrida? Caramba, a minha história com a corrida começou tarde, Paulinho, começou bem tarde. E começou de uma maneira totalmente inesperada. Eu tive um problema aqui na cervical que me deixou esses dois dedos aqui da mão dormentes e o braço também, não sentia nada. Aí fui no médico, ele examinou, mandou fazer ressonância, aquela coisa toda. Aí ele falou, olha, seu problema a gente resolve com uma neurocirurgia. Eu, o quê? Neurocirurgia? Tem que fazer uma cirurgia para soltar o nervo, não sei o quê. Eu falei, doutor, não tem um outro jeito, não? A gente pode tentar com fisioterapia, não sei o quê, mas... falei, cara, então, fisioterapia. Aí procurei um fisioterapeuta que eu conhecia, que cuidava de atletas de futebol no Rio de Janeiro e tudo mais. Aí ele, infelizmente, não podia me tratar porque ele estava indo para Dubai. Aí ele me indicou um outro. E aí eu fui conversar com esse outro médico e ele olhou para mim, pegou as radiografias, os exames, e falou, cara, tranquilo, você tem disponibilidade de tempo? Eu falei, tem que ter, né? Então a gente vai te botar em dia. Aí começou a fazer lá, a primeira vez que ele botou minha coluna no lugar, eu não sabia nem ficar em pé direito. Aí depois de algumas sessões, ele falou, cara, você tem como fazer fazer exercício, quer dizer, pegar um personal e começar a treinar? Falei, tem que ter, né? Tem que dar um jeito. Aí ele me arranjou um personal, era um cara muito, muito engraçado, chamava Baiano. E aí o Baiano me botou lá para fazer aquele monte de exercício, né? Com aqueles pesos, com aquelas coisas todas. Eu achava aquilo muito chato, cara. Ai, que coisa chata. Aí ele me botou na esteira. Aí eu falei, cara, me deixa aqui, que aqui eu tô bem. Aí eu passava a terapia toda só correndo na esteira, né? E achava ótimo. Aí minha esposa achou uma turma, cara, de pais de colegas do meu filho, que ele jogava futebol numa escolinha de futebol, e eles toda semana, eles corriam na areia da praia, 3 vezes por semana. Aí eu fui encontrar com os caras. Paulinho, a primeira vez meu primeiro quilômetro na areia da praia, não, primeiro quilômetro não, meus primeiros 200 metros correndo na areia da praia, cara, as dores na batata da perna, cara, eram insuportáveis. Mas eu insisti e consegui. Meu primeiro quilômetro eu vibrava que nem uma criança. E aí, então, eu comecei a correr regularmente na areia. O pessoal ia embora para casa, eu continuava na areia correndo. Daqui a pouco eu estava fazendo 5 quilômetros na areia. Daqui a pouco eu fazia 10 quilômetros na areia, já estava escuro. Aí eu continuava. Aí eu, uma vez conversando estava na praia conversando com o pessoal lá e chegou um cara que participava das nossas corridas na areia, né? Aí ele tinha
justamente vindo a Berlim para participar da maratona de Berlim. Eu falei, cara, você correu uma maratona? Ele, pô, mas vocês correndo aqui na areia da praça, você também corre uma maratona. Eu falei, você acha mesmo? Claro. Aí fui pro asfalto. Aí comecei a correr, mas é completamente diferente, cara. A musculatura que você usa na areia é uma, a musculatura do asfalto é outra. Eu senti um bocado, mas daí fui me acostumando, cara. Aí não teve mais jeito. Era todo dia acordando às 4h30 da manhã, 5 horas eu estava na beira da praia correndo. Todo dia, pelo menos 10 quilômetros. Aí eu descobri que a distância da minha casa para o trabalho dava 21, que é exatamente uma meia maratona, só que subindo Alta Boa Vista, descendo Maracanã. Altimetria do cacete. Aí volta e meia eu fazia, pelo menos uma vez por semana eu ia para o trabalho correndo. E aí pronto, cara, o gosto, a coisa entrou no sangue, não saiu mais e tudo melhorou para mim, cara, a minha saúde, tudo. Eu comecei a correr tarde, você corre há mais tempo do que eu. Eu tô com 59 agora. Eu comecei a correr exatamente há 10 anos atrás, com 49 anos. É. Mas E aí você não mandou uma fotinho da medalha para o médico neurologista lá, não, né? nunca mais voltei lá, cara. Nunca mais. É, A- 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 é, Fala, manda ver. o que as pessoas que nunca correram e veem na corrida uma possibilidade de fazer uma atividade física, na verdade, as pessoas que nunca fizeram atividade física ou fizeram lá na adolescência, o que é comum na nossa geração, por exemplo, que, sei lá, tinha algumas atividades, natação, coisa do tipo, e aí veio a vida profissional, zerou, né? Eu acho que essa geração mudou um pouco. A geração que nos seguiu já começou a imiscuir a atividade física na agenda da rotina diária. Mas tem muita gente que é sedentária e pergunta, assim, até com uma certa admiração, né, para nós, calejados, corredores, como é que faz, né? Como é que começa? Eu costumo dizer que você tem que primeiro gostar disso, né? Não adianta correr se você não gostar. E não é todo mundo que gosta, né? Tem muita gente que prefere outro tipo de atividade. Por outro lado, a corrida, e a gente consegue ver isso claramente na média etária alta de maratonistas, por exemplo, de ultramaratonistas, né? Ultramaratona é acima de 42 quilômetros, tem até 100, 200 quilômetros. Você vê velhinhos correndo ultramaratonas, a média etária de maratonistas nos Estados Unidos é muito alta. Porque elas conseguem achar uma atividade que, além de dar um ganho de saúde importante, é uma atividade que se encaixa muito bem na rotina. Há educadores físicos que dizem, né, a melhor atividade física para você é aquela que você faz regularmente. Então, achar essa atividade é uma boa. Então, eu costumo dizer para quem me pergunta que a primeira coisa a fazer quando você quer correr é gostar da corrida. Pelo jeito, para você foi muito fácil gostar da corrida, né? Apesar de começar na areia, né? Que é uma superfície exigente. Em algum momento você desgostou da corrida? Você falou, o que eu estou fazendo aqui? Como o Drauzio Varela gosta de dizer, né? Que assim, o primeiro quilômetro, ninguém foi preparado para despender energia além do necessário, né? A nossa informação genética é comum aos outros animais, ou seja, a gente tem que ficar se resguardando. Em algum momento foi chato correr? Não, Paulinho, em momento nenhum. Até porque a minha intenção com a corrida era ter prazer. Sempre foi. Então eu nunca consegui, por exemplo, quando comecei a correr maiores distâncias, fazendo meia maratona, depois fazer maratona, eu procurei algumas pessoas que pudessem me dar aquelas planilhas que eu pudesse seguir para melhorar desempenho, aquela coisa toda. Não que eu corresse contra qualquer outro, o meu era comigo mesmo, melhorar meu próprio desempenho. E eu sempre achei aquilo muito chato. As planilhas de corrida. Tem gente que se adapta super bem, mas eu não. Então eu nunca consegui fazer isso porque cada dia você está de uma predisposição. Hoje, por exemplo, eu corri só 8 quilômetros,
Porque não bateu. Eu saí para correr, tava um solzinho, de repente ficou frio, começou a cair uma garoazinha, uma chuvinha chata. Aí a floresta começou a ficar meio sem graça. E aí eu falei, sabe uma coisa? Não tô me sentindo, voltei. Mas tem dias que eu saio na intenção de fazer uma corridazinha rápida e me sinto tão bem que aí eu vou estendendo, vou estendendo. Então a corrida para mim sempre foi uma coisa de muito prazer. E ela me deu uma coisa que eu vinha perdendo, que é saúde. Eu, desde que comecei a correr, Paulinho, eu não tive um resfriado, cara. Não tive um problema. Tive outros problemas, mas não relacionados à corrida. Alguns momentos que a corrida me fez pensar, que nem você falou com o Drauzio Varela, foi quando eu corri contundido. Por exemplo, a minha primeira maratona aqui em Berlim, eu corri com uma lesão de tendão de Aquiles. E aí, rapaz, complicou. No meio da corrida, sentindo muita dor, aquela coisa assim, vou, não vou. Aí encontrei com uma amiga, uma brasileira, estava correndo aqui. Ela tinha uma Novalgina de 1 grama. Você quer? Eu quero. Na hora. Da pão bateu e eu consegui fazer o resto da... Foi no doping. Acabei fazendo a prova. Mas é só nesses momentos. Agora, essa lesão que eu tive também de tendão, ela foi pelo seguinte. Eu tive um problema em 2015. Final do... Eu sei que eu tava. Foi um rapaz em casa para limpar ar-condicionado, não sei o quê. A gente limpou os ar-condicionados, tudo, e limpou junto com ele. Descia aquela água preta, suja de ar-condicionado, coisa horrorosa. Quando foi na noite desse dia, eu comecei com febre, cara. Aí eu falei, que coisa, cara. Dia seguinte, acordei com febre, bateu 41, minha esposa me levou para o hospital. Chegamos lá, eu acho que é infecção urinária, você vai ter que ficar aqui. Falei, tá ótimo. Eu sempre tive problema de próstata, hiperplasia prostática, né? Aí, tudo bem, então vamos passar a noite no hospital. Aí falei, meu irmão, vai para casa que eu vou ficar por aqui. Amigo, no dia seguinte, eu já pronto para ir embora para casa, tive o que eles chamam de bacteremia. Você entra em convulsão e aí tua batimento cardíaco vai a 220, a pressão sobe para 20 e tanto, não sei o quê, 40 minutos, todo mundo enchendo de injeção, aquela coisa toda. Aí passou, vai ter que ficar mais um tempinho aqui. No outro dia, de novo, outra bacteremia. E aí, bom, final de 15 dias, eu finalmente saí do hospital e o médico falou assim para mim, olha, parabéns, se não fossem as suas corridas, as suas maratonas, o quê, talvez a gente não estivesse conversando aqui agora. Uma bactéria dessas que eles não conseguiram nem saber qual era, me pegou de jeito, aquelas coisas, né, mas, segundo os médicos, o que me salvou foi o preparo físico, porque batimento cardíaco extremo, pressão lá em cima, septicemia, né? E aí... Mas, no final desse tratamento, eu tive que continuar tomando um antibiótico chamado Bactrim. E esse antibiótico, ele segundo o médico, né, ele causa problemas nos tendões, fragilidade nos tendões e tudo mais. E eu, logo depois que saí do hospital, amigo, não teve jeito, vamos voltar a correr, né? Comecei a correr numa madrugada, correndo na beira da praia, eu senti uma fisgada no tendão, mas uma fisgada daquelas assim, caramba, o que foi isso? Mas consegui continuar correndo, passou a dor, voltei para casa, logo depois disso começou a aparecer um calinho ali no tendão. E esse calo, meu amigo, não tinha jeito de curar. Ele ficava, eu correndo e ele lá, eu vim correr a maratona de Berlim com ele, ainda brincando, encontrei outros brasileiros lá, a gente brincava, cada um falando das suas lesões e como é que nós íamos correr aquilo, né? E assim foi. Depois da maratona, eu procurei um médico aqui, aí, repouso. Pô, repouso. Vamos fazer 2 semanas sem correr e aí você volta pra gente ver como é que tá. Eu sei que essas 2 semanas que eu fiquei sem correr, o tendão, ele começou a fazer um barulho, parecia osso, assim, batendo com osso. Toda vez que eu virava o pé. Eu falei, pô, tá piorando o repouso, em vez de melhorar. Aí ele, não, então agora mais repouso. Cara, aí eu fiquei quase que 1 mês sem correr, uma primeira vez em muito tempo. Aquilo, bom, o condicionamento físico foi embora, eu saio de uma coisa, vou voltar a correr de novo. E voltei a correr com o tendão assim mesmo. Aí um dia, cara,
É, a gente veio aqui para a Alemanha para cuidar da saúde do meu filho. Depois, se você quiser, eu conto um pouquinho disso. Mas um dia desse, a gente pegou uma bola e foi pro quintal brincar de futebol. Eu com a lesão e tudo mais. Rapaz, no meio do jogo de futebol, me deu uma dor no tendão. Parecia que tinha explodido. Eu falei, ih, disfarcei para ninguém notar, não sei o quê, voltei para casa, tomei um banho quente, aquela coisa toda. No outro dia eu acordei, Paulinho, não tinha mais nada. Não tinha mais barulho, não tinha mais dor, não tinha. Perfeito, meu tendão ficou normal. Eu até li a respeito, diz que tem uma capa, né, que enrola o tendão, e essa capa que ela inflama, e aí ou o tendão inflama e fica grande demais para passar nessa cama. Eu sei que eu devo ter rompido esse negócio, cara, e resolveu o problema. E nunca mais eu tive o problema do tendão e correndo como se. Deve ser a mesma lógica do prepúcio. É, mas aí foi o futebol que te salvou, né? É curioso. Eu nunca tive uma lesão, exceto uma fratura, mas isso eu não posso culpar a corrida ou culpar treinos sistemáticos ou treinos exagerados, até porque eu não sou um sunita desse negócio. Eu aprendi que xiita não é radical. O Guga Chakra lá falou, vocês aí no Brasil falam que xiita para cá, xiita para lá, e xiita é menos radical que sunita, né? Então agora eu falo sunita. Eu fui visitar o Guilherme, nosso amigo, que pedala aí, Pelo mundo. escreve e faz campos de ciclismo. A última grande viagem dele foi pela Mongólia. Eu fui visitá-lo aqui na Mantiqueira, uma cidade chamada Gonçalves, em 2014. E tem uma altimetria lá daquele pedaço da Mantiqueira, é radical, é pesada. Correr lá exige... Correr 5 quilômetros lá é uma maratona. E eu estava descendo uma serra com um tênis absolutamente inadequado para o off-road, era um Nike minimalista. E eles nem fabricam mais esses minimalistas, eram muito legais, assim, drop nenhum, drop 4 milímetros, ridículo, sem qualquer, é praticamente uma sapatilha, delicioso, delicioso o tênis para mim. Só que não para um off-road com pedra e tudo mais, numa serra escorregadia. E eu escorreguei, tive uma fratura no metatarso, no quinto, no mindinho, e foi só. Nunca tive aquela que eles chamam de canelite, né, que é fratura por estresse, coisa do tipo de gente ou que passa da necessidade fisiológica no treino, né, exagera demais, ou até fazendo uns levantamentos de halter aqui, fiquei com dor aqui recentemente no bíceps esquerdo, certamente por conta disso. Há também um pouco da própria genética da pessoa, né? Tem gente que é mais suscetível a sofrer lesões com corrida. Mas eu acho que é mais incomum até do que se fala, né? Se fala muito que o cara não deve exagerar, né? Tem um mercado grande de assessorias de corrida, em geral o professor pedindo que você seja mais moderado do que muitas vezes você quer ser, talvez pensando um pouco em longevidade, né? Porque afinal tem muita gente que começa a correr e não para nunca de correr, o que parece ser o nosso caso. Assim, eu não consigo me imaginar parando de correr. Eu tenho entrevistado até pessoas, tem um cara chamado Nilson Lima, que é bem conhecido aqui dos jornalistas que correm. O Nilson ele já fez perto de 300 maratonas registradas. Teve um ano aí, talvez 2017, que a média de maratonas dele por semana era uma. Uma deu mais ou menos, passou de 52, acho que foram 53 por ano. Ele estava na pilha de terminar um ciclo de maratonas nos 50 estados americanos, incluindo Havaí, incluindo, enfim, Guam, não sei se é estado, Alasca, fez tudo. Aí você ganha lá uma medalha. E ele também vinha aí fazia umas viagens para lá, aí fazia umas viagens para a Europa, aí corria em Brasília. Ele é de Uberlândia. Encontramos-nos correndo na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, 2 vezes.
que ele também vai direto, que também é uma pirambeira do caramba. Mas, enfim, essas pessoas, o Nilson hoje está com 67 anos. Como ele, o Lula Holanda, que fundou uma associação de corrida lá do Recife, que é a Corja, os corredores aqui do Brasil, agora parou, né? Mas, enfim, qualquer corrida de rua, você viu um monte de gente com uma camisa azul e preta, eu tenho aqui, inclusive, que é o manto da Corja. Você, pô, de onde esses caras surgiram, né? Vários corredores da Corja. O fundador, o Lula, também tem essa ideia. E esses caras não param de correr. Correm todo dia 10 quilômetros. Na pandemia, com suas próprias nacional, naquele começo da pandemia, o ano inteiro era de pandemia, assim, fechando luzinha para a varanda. Então, eu imagino que você e eu vamos seguir algum tempo correndo. Para isso, ajuda muito não se machucar, né? E ajuda muito gostar de correr. Você falou aí que a tua corrida é o prazer. A minha também tem isso, mas eu te confesso que tem dias, como hoje, que eu acordo e falo, puta, será que eu vou correr? Então, eu fico pensando se não tem algo a mais que seja necessário para que a gente realmente saia da cama, saia de casa. Você em Berlim, com dias mais frios do que quentes, muito mais do que no Brasil, tem algum atributo especial que te faz sair para correr? O Paulinho, você sabe que quando eu comecei a correr muito intensamente, todo dia correndo, saía de madrugada para correr e fim de semana, às vezes saía lá de casa e até o Pontal e voltava, dava 38 quilômetros. Minha família começou a ficar preocupada, cara. Aí Sim. começaram a mandar artigos para mim de pessoas viciadas em corrida, que tinham problemas de saúde depois, joelho e não sei o que, não sei o que lá. Eu sou partidário daquela coisa. O nosso corpo é o seguinte: você não usa, você perde. Então, se você não usar tuas pernas, tua musculatura das pernas, você vai perder. Se você não usar. E assim serve até para o teu cérebro. Se você não usar, você perde. Claro, claro. E quanto mais você usa, eu acho que melhor fica. Eu nunca tive problema de joelho, nada disso. E conheço várias pessoas que nunca correram nada e tem problemas seríssimos. Tem que botar prótese, o caramba, prótese na bacia. Gente mais nova do que a gente. No entanto, com todos os problemas. Para mim, eu descobri a corrida, lamentavelmente, acho tarde. Eu acredito que se eu tivesse descoberto mais cedo, eu teria ajudado mais ainda na minha vida, porque eu me considero que eu fiquei mais feliz depois que eu comecei a respeitar as necessidades do meu organismo. A gente precisa gastar energia, o ser humano não foi feito para ficar sentado em sofás maravilhosos, confortáveis. Natural que um pouco de conforto seja bom, né? Mas a gente tem que ter algum desconforto, a gente tem que ter alguma coisa que atenda aos anseios biológicos que nós temos, porque até bem pouco tempo atrás a gente andava, não tinha carro, não tinha transporte, nada disso. Até bem pouco tempo atrás a gente tinha que correr atrás da caça. Exato, Então, exatamente. a nossa biologia ainda não alterou para esse mundo sedentário. Então, quando eu descobri isso, cara, eu me senti muito melhor, muito mais feliz. Então, às vezes acontece isso também. Hoje eu não vou correr. Mas eu acho que aí, no meu caso específico, é o seguinte: desde que eu comecei a correr, eu tentei fazer uma relação comigo mesmo, assim, com o meu corpo, falando assim: não, tô afim. Então eu vou, tô afim. Então eu tô afim 10, 15, 20 dias, 30 dias direto, maravilhoso. Aí chega um dia e eu falo assim: não, hoje eu não vou, não. Ou vou andar de bicicleta, ou não tô afim de ir. Mas isso sou eu, porque eu te falo, eu não gosto. A gente já faz na vida profissional, na série de coisas que você faz por obrigação, por dever, porque você não está afim de fazer, mas você tem que fazer porque. Então a corrida, que é uma coisa que sempre me foi muito prazerosa, eu me dou o direito de mantê-la sempre prazerosa. Eu não quero, em momento nenhum, transformar a corrida, para mim,
numa coisa chata, desagradável, inconveniente, que possa me tirar o prazer de correr. Então eu estou sempre fazendo assim. Hoje foi um desses casos. Hoje eu saí para correr animado, no meio do caminho desanimei e não sei porquê, acho que foi uma questão qualquer de ambiental. E eu falei, não, vou voltar para casa e voltei, pronto, tô feliz, comprei, comprei o meu. Aqui, como você falou, tem períodos muito frios e praticamente impossíveis de você correr. Eu andei Uhum. correndo, até escrevi para você na neve. Não, umas fotos sinistras. Não, esse ano, inclusive, aqui nevou demais mesmo, mas nevou muito. E aí, cara, mas é muito legal, porque é completamente. Não é como correr na areia ou coisa, é diferente, tem as suas particularidades. E então, você te exige muito do teu organismo, principalmente o meu, que é totalmente tropical. Até hoje meu nariz sangra por causa do ar seco. É, é, então, requer uma série de adaptações, mas até essas adaptações são prazerosas. São adaptações que te tiram da rotina, que te trazem um pouco mais de atenção. Então, você tem que correr. Quando você corre numa superfície toda branca, se você acha que pô, tá legal, né? Mas você não sabe que ali embaixo pode ter um buraco, ter um galho, pode ter. Então você está correndo, mas aí você começa a desenvolver outros sentidos, outras coisas à sua volta, ruídos, sons que a floresta te dá. Que aqui basicamente eu corro em trilha. Eu tenho uma floresta do lado de casa, então eu vou correr na trilha. Não dá para ficar correndo em asfalto no meio do trânsito, até porque nessa época de pandemia também era recomendável não ficar muito próximo das pessoas. Então, bora, a floresta é maravilhosa. Fico 1 hora lá dentro, 2 horas, não vejo ninguém e estou correndo. É, você é o concurso, né? Talvez do treino mais bonito do mundo, que é o Alto da Boa Vista, né? Se desconsiderar a altimetria, para uma trilha numa floresta, quem sabe primária, talvez secundária, uma floresta de conífera na Alemanha, né? Não é assim correr em torno no Tatuapé, né? Ou em Brás de Pina, né? É só lugar bacana. E é legal falar disso, porque eu acho que uma das coisas que a corrida nos dá, nos transfere, é uma enorme capacidade de aproveitar as paisagens pelas quais nós passamos. É, a corrida dá uma autonomia absurda para quem a pratica e faz com que nós sejamos o que eu chamo de nosso próprio double-decker de turismo. Nós viramos unidades motoras de turismo. Se você consegue contemplar o ambiente, e é muito fácil contemplar o ambiente porque não tem muita coisa rolando durante uma corrida, né? Você está absolutamente, você está sozinho, você está com alguns pensamentos e não dá para falar que a gente tem verdadeiras ideias filosóficas. Eu nunca tive assim, não cheguei a montar um sistema filosófico numa corrida de 1 hora. Acho que daria para pensar, ter métodos de raciocínio até mais interessantes nesse tempo livre que você tem, porque se você pensar, você está 1 hora desconectado, né? Você pode até levar um celular e olhar se alguém te mandou mensagem durante a corrida, só que não é muito prático, né? Vai molhar o celular, você não vai conseguir ver direito, você vai ter que dar uma paradinha, vai ter que diminuir o ritmo. Então, é um tempo muito privilegiado, esse tempo da atividade física. E contemplar o ambiente, e mais do que isso, descobrir lugares novos, para mim é um dos grandes features da corrida. Todos os lugares que eu não conhecia, que eu fui pela primeira vez, eu fiz, obviamente, questão de correr, e nessa corrida eu certamente consegui conhecer mais do que se eu subisse entrasse num Uber ou entrasse num táxi e descobrisse e tentasse fazer um sightseeing normal, assim, né?
Eu lembro, por exemplo, na Grécia, em 2003, eu fui, na época eu trabalhava numa revista da editora, da afinada Editora Abril, revista Viagem e Turismo, trabalhei lá há bastante tempo. Eu fui para o Peloponeso, e eu tive em Olímpia, né? Olímpia, a cidade onde começou a Olimpíada. A gente foi para a Grécia justamente porque a Grécia ia voltar a receber as Olimpíadas, né? Eu fui em 2003 e a Olimpíada seria em 2004. E lá em Olímpia, perto de Olímpia, eu fiz uma corrida desse tipo aí, sem saber que caminhos eu estava pegando. Fui entrando lá numas trilhas e, em dado momento, passou um pastor com não sei se chama rebanho, acho que é rebanho de ovelhas, né? Um coletivo de ovelhas, um grupo grande. Eu tive que parar a corrida para que eles passassem. Para mim, corrida é um pouco isso, é assim, a possibilidade de você estar em contato com novas experiências sensoriais, mas às vezes até mais convencionais, que é, sei lá, o que você fazia lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá para o Corcovado uma vez, mas eu estava no Botafogo, então eu subi pelo Botafogo, fui por Laranjeiras, então ruas que talvez eu não conheci, que eu não tinha conhecido antes, um pedaço do Botafogo. Eu acho que a corrida é a melhor plataforma para isso. Você já vivenciou isso de alguma forma? Já teve assim um prazer grande por estar nessa pegada? Sempre, sempre, Paulinho. Viajava com a família, a gente ia para Disney, por exemplo. Aí eu descobria que a Disney abria antes para você poder correr lá dentro. Eu de manhã cedinho estava na porta lá correndo dentro do parque. A gente ia para o Havaí. Amigo, saía do hotel de manhã cedinho, acordava, saía, corria, subia a montanha, descia. Até quando eu voltava, a turma estava começando a tomar o café da manhã e a gente, tem tal lugar legal, achei isso, achei aquilo. Mesmo aqui em Berlim, assim que a gente se mudou, eu corria nas ruas todas, eu conheci todo o bairro, conheci a vizinhança, aí comecei a ir para o centro, vamos para o Kurfürstendamm, vamos até... E assim você vai conhecendo. É como se você no carro, você está dirigindo, é difícil você olhar para a paisagem. Mas se você vai no carona, você já começa a notar algumas coisas. Agora, quando você está no chão, botando o pé ali no asfalto e correndo, aí é outra história, você vê muito mais. Você falou um negócio sobre corrida. Tem um momento para mim, essas corridas longas, elas têm uma coisa chamada introspecção, que para mim é muito importante. Tem um determinado momento que eu acho que o corpo tá cansado, eu não sei, ele tá sentindo o peso do esforço de tudo mais aqui, e que ele se comunica com o cérebro melhor, e aí entra numa sintonia que é muito interessante, que é um momento que você parece que dá uma limpada em tudo, assim, parece que você consegue fazer uma geral interna bom, isso aqui é lixo, pode jogar fora, isso aqui pode... não é sempre que acontece, mas algumas vezes aconteceu comigo, esses momentos de introspecção, mais de limpeza mental, que me foram muito, muito bons, muito positivos. Voltando ao turismo, toda vez que eu viajava, seja trabalho, seja eu for, por exemplo, uma vez eu fui num congresso acho que foi Santa Catarina? Não, foi no Rio Grande do Sul, perto daquela região de Gramado lá. Amigo, de manhã cedinho, o hotel era na beira da estrada. Eu pegava a estrada e ia embora, corria 5, 10, 15, 20 quilômetros, voltava. Aí chegava no hotel já na hora ali começava a convenção. E aí eu discutindo com o pessoal que trabalhava no hotel, como é que era, onde é que era, qual é o melhor lugar para ir, onde não era perigoso, porque tem isso também, né? Você falou desse trajeto lá do Alto da Boa Vista, né? É um trajeto maravilhoso, lindo demais, você contato com a natureza. Mas tem um momento quando você desce na Tijuca que você pode escolher, ou você vai pela Conde de Bonfim ou você passa pelo Borel. Cara, eu passava pelo Borel, mas mais de uma vez eu vi situações complicadas ali, envolvendo polícia. Uhum. E que, tudo bem, mas é engraçado, é interessante. Você com uma roupa de corrida, suado. No meu caso, quando eu fazia essas travessias, eu sempre levava uma mochila e 2 garrafinhas de água aqui, porque no meio do caminho você tem que se abastecer, ainda mais na temperatura do Rio, né?
As pessoas te olham, cara, e elas te dão um salvo-conduto. Você não é molestado, incomodado. Várias pessoas, mas você não tem medo, vai ser roubado. O que vai roubar? Só o tênis, cara. E fedido de chulé, porque O, não. o iPhone 12 não estava na cintura. Cara, até tava, mas ele vai grudado no corpo e não tá. É porque eu tava indo pro trabalho, na verdade, né? De manhã cedo, a Aham. mochila tinha também alguma coisa de trabalho. Mas nunca tive nenhum tipo de problema, nunca, nunca. Muito pelo contrário. E a corrida sempre me ajudou a fazer amigos também. E às vezes você está correndo, esbarra com alguém, aí rola um papo, uma companhia e vambora. Aí você vai, de repente, correu lá 2 horas e o tempo, você não viu o tempo passar, estava com alguém, né? Esse ponto é muito interessante, né? E é muito forte para muita gente, especialmente, e acho que esse é a razão do sucesso dos grupos de assessoria de corrida, que há vários nas capitais brasileiras, cidades médias também, que é a tal da corrida social, né? As pessoas, eu vivi eu corro sozinho, acho que você também a maior parte do tempo, não tenho tempo de achar pessoas. A corrida, aliás, permite que você comece a correr a qualquer momento, né? Assim, dependendo das condições climáticas, não recomendo correr no Rio ao meio-dia, em qualquer dia do ano, assim como São Paulo, que está um pouquinho mais frio agora, mas não dá, né? Se sair meio-dia e tal. Mas, enfim, em geral, dá para você começar a correr a qualquer momento, não tem muita desculpa. Esse é um problema, né? Assim, hoje não aconteceu isso, tal, porque a corrida é muito fácil de fazer. Mas para muitas pessoas é necessário que você tenha alguma companhia. E eu entendo isso. Eu que tive poucas companhias assim, na média das minhas corridas, eu entendo isso porque realmente é muito prazeroso e você, quando você vê, você já correu quilômetros. Nós Recentemente, corremos juntos uma maratona assim, né? Não, não toda a maratona, mas um bom trecho, porque depois o Paulinho me deixou para trás e foi embora. Mas, foi mas foi uma a minha delícia, única cara. maratona do Rio. Você fez quantas maratonas do Rio? Acho que três, acho que foram três ou quatro, acho que É, três. É. a gente correu junto o que, uns 13, 14 quilômetros, né? Por aí. Os primeiros 14 A quilômetros. gente saiu lá e foi até lá quase na entrada da Barra já. Então quase deu uma meia. É, 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 por aí. meu ritmo era um pouco mais forte, mas Sem dúvida, sem dúvida. é. Eu nunca tive velocidade. Eu tive resistência, mas velocidade nunca foi meu forte. Mas então, recentemente eu decidi começar a correr muito cedo, coisa que você já fazia, mas eu nunca fiz. Eu sempre saía tarde para correr, né? Eu saí para correr 5 da manhã aqui em São Paulo de noite. Uhum. E uma dessas, isso foi há 2 semanas, no dia em abril. No dia 14 de abril, convidei o Serginho Xavier, estava por aqui, né, do Sport TV, e que também é um corredor, escreve às vezes sobre corrida e tal. Tem um podcast no Sport TV, justamente, sobre corrida, no Globo Esporte. E eu já tinha feito os 9 quilômetros, encontrei ele lá no Ibirapuera. Os parques estavam fechados ainda por conta da pandemia, reabriram agora. Aliás, é uma coisa doida, né? Que fecham os parques, aí as pessoas ficam nas calçadas, né? Ah, Aglomeram nas calçadas. ai, tanta maluquice nessa pandemia. Agora reabriu, mas também aglomeram dentro do parque, então não sei. É, fizemos a circunferência no Ibirapuera inteiro, aí seguimos, para quem é de São Paulo, isso é fácil de visualizar, mas isso deve dar, sei lá, uns 7 quilômetros. Enfim, aí fomos seguindo, conversando. A gente tinha tanta coisa para conversar que a nossa conversa andou aí por uns bons, sei lá, 11, 12 quilômetros. Mas, assim, faltou ainda coisa para conversar. A gente estava como se fosse num bar, né? E é essa metáfora que eu costumo usar, que a corrida é uma espécie de ida ao bar sem o álcool, ou uma cerveja zero, né? Que você começa a tomar logo cedo, né? Uma cerveja de centeio, com eliminando o resíduo alcoólico dela.
Porque, evidentemente, além da possibilidade da conversa ser muito deliciosa, como é em geral num bar, você está jogando para dentro endorfina. E isso te dá no final, né? E esse é um dos paradoxos da corrida. Isso te dá que você tem que terminar a corrida para ter o efeito benéfico daquele negócio. Isso te dá uma disposição maluca para o dia e também para continuar correndo. Exatamente. Só para fechar esse episódio, aí quando eu me despedi dele, eu estava a uns 4, 5 quilômetros de casa. Essa corrida deu 23 quilômetros e pouco. É raro eu fazer você fazia isso muito mais usualmente. Eu usualmente não corro tanto, eu corro, sei lá, 16, 17, 13. Mas essa foi 23, quase 24, assim, porque passamos trocando, batendo um papo ali, conversando sobre a família, sobre as coisas na Globo, a política, e foi embora, foi embora. Como a gente está conversando aqui, é muito prazeroso. Então, as pessoas que muitas vezes seguem na corrida, que são diferentes um pouco da gente, talvez sejam até em maior número, seguem muito porque tem essa espécie de muleta, né? Esse encontro social que as fazem efetivamente acordar para ir lá treinar com o seu professor e blá, blá, blá. Esse é um dos elementos. E o segundo é prova. Tem gente que se estimula por prova. Hoje eu fiz minha prova, ganhei minha medalha, fiz 5 quilômetros, agora eu vou treinar para de 10 quilômetros. Depois disso eu vou treinar para meia maratona e tal. Você já deve ter visto gente assim, né? Alguma vez isso te motivou? Sim, sim, já teve sim. Logo no início havia uma falta eu não acreditava muito em mim, na minha capacidade de correr essas coisas. Então, a primeira prova que eu fiz foi uma prova que era 5 km de asfalto e 5 km de areia. Foi na praia lá na Barra. E eu fiz, e aquilo me motivou a me superar, a melhorar a minha condição, tudo mais. Eu acho que tudo que de alguma forma possa te motivar vale a pena. Nem que seja um tênis novo, ou que seja um encontro com os amigos, isso vai. Depois de um tempo, essas provas elas passaram a não ter muita significância para mim. Eu gostava por exemplo, de quando viajar e correr uma prova num lugar para conhecer o lugar. Para ver como é que era e tudo mais. Mas depois elas não tiveram mais significância. A última prova que eu corri foi a última maratona de Berlim que teve. Depois da pandemia não tivemos mais. E eu também não me interessei mais em fazer. Eu fazia sempre as meia maratonas, essas coisas tudo. Não sei, deixou de ter aquele sentido motivacional que teve no início. Que teve logo no início. Mas o que eu gostava mesmo, Paulinho, era pegar, sair de manhã cedo de casa e sair meio que sem destino. Qual o roteiro? Não sei. Eu vou sair e vou ver para onde. Aqui eu faço isso direto, porque realmente tem muitas possibilidades. No Rio, normalmente eu saía. Bom, se eu vou para a direita, eu vou lá para Guaratiba, ou se eu vou para a esquerda, eu vou para Ipanema, Leblon. Antigamente tinham acabado de construir aquela ciclovia que depois o Marco comeu, né? Mas a gente ia pela estrada mesmo ali, brincando com os ônibus e caminhões ali e assim ia fazendo. Mas eu acho que se você consegue encontrar motivação em você mesmo, é melhor. Eu entendo que quando você tem o compromisso com o professor lá, o instrutor, o treinador ou com os amigos, isso te dá uma obrigação, te faz uma obrigação que te leva ao prazer, te tira da acomodação. Mas eu hoje, a vida é assim, né? A gente vai por fase, a gente vai, aquilo que a gente já fez, já foi e te dá motivação para outro. Hoje a minha fase é a seguinte,
acordei, deu vontade, já tô lá. Não deu vontade agora, pode ser que dê daqui a pouco. Às vezes acontece porque aqui, às vezes você acorda, amigo, tá -2, -3. Aí você fala, você tem que botar tanta roupa para correr, cara. Você tem que botar uma meia grossa, aí você bota uma calça por baixo, outra por cima. Aí você vai botar agasalho, blá, 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 blá. Até você botar tudo, cara, é quase que meia hora se preparando só de roupa. Aí dá uma desanimada. Aí você espera, não, daqui a pouco vai estar 4, 5 graus. Aí já dá melhor, já não preciso tanta roupa. Aí eu vou. Mas, mas vai naquela coisa do tô afim, vou embora. Já aconteceu de eu estar aqui no estúdio fazendo alguma coisa, gravando coisa, e a coisa não saía, não saía, não saía. Eu falei, sabe uma coisa? Eu tô sentado aqui há muito tempo. Não dá não, peraí. Pô. Aí, pô, boto o tênis e vou embora. Vou dar uma corridinha. Aí quando volta, cara, pô, aquele negócio que eu não encontrava a solução tá aqui, tá na mão agora ela sai. Então também tem esse fator, sabe, de repente te dar te ajuda a encontrar soluções. Parece que oxigena o cérebro. Aí Sim, você com consegue certeza. pensar E melhor. se tivesse aí na Alemanha, eu ia ter que correr mesmo, porque eu ia querer fazer movida de verdade pelos bares, começar a tomar cerveja toda hora, ia precisar realmente correr muito, né? E correr entre os bares. Agora, a gente está chegando aqui para o final dessa conversa. É, para você, Ricardo, o que seria ideal? Porque as pessoas gostam de algumas fórmulas, né? Assim, eu tenho que fazer tantas vezes isso por tanto tempo. Tem um número mínimo de dias e horas que você acha que faz sentido ou também laissez-faire, laissez-passer? Vamos correr a hora que tiver vontade e boa. É como eu te falei, eu acho que são fases. Logo que eu comecei a correr, eu me obrigava a sair para correr. Aí aquilo, de certa forma, me deixava um pouco desconfortável. Então eu falei, não, tudo bem. Então eu vou correr todo dia, mas não vou correr a mesma distância nem para o mesmo lugar. Coisas do gênero. E eu falei assim, hoje, mas isso são fases, são momentos. Por natureza, sou muito competitivo. Não a nível de quero ser melhor do que isso. Competitivo comigo mesmo. Assim, estou sempre querendo melhorar um pouquinho. O Ricardo de hoje tem que ser um pouco melhor do que o Ricardo de ontem. Em todos os aspectos. Assim, é como se fosse uma missão. Bom, eu errei ontem, isso não vou errar hoje. Vou tentar fazer melhor hoje. E assim vai. Então, na corrida também foi assim, durante muito tempo. Assim, eu quero fazer um melhor tempo, agora eu vou ganhar, agora eu vou correr mais distância. Essa semana eu vou fazer 20 quilômetros todo dia, eu vou fazer. Não, e no final de semana eu vou fazer 40. E por várias semanas eu fui fazendo assim. Só que depois passa um tempo e falei, cara, o que eu vou fazer além disso? Aí cheguei a fazer ultramaratona e tudo mais. Mas aí eu falei, sabe uma coisa, cara, isso pra mim não tem mais o gosto que teve. Foi importante num determinado momento, mas agora não é mais. Você sempre me colocou como é que é o maratonista desencanado. Exatamente, eu não tenho essa encanação. Tanto que eu até relatei para você, a minha última maratona aqui em Berlim, eu corri só 15 quilômetros. Eu estava machucado. Foi aquele período justamente que o médico, repouso, sem condição física. Eu falei, se eu sair do início, cara, eu vou fazer até o fim, que eu me conheço e eu vou me ferrar. Aí eu falei, sabe uma coisa, da minha casa até o final, porque a maratona passava pertinho da minha casa, ia dar 15 quilômetros. É o que eu vou fazer. Eu esperei o queniano passar, filmei ele, fotografei, agora eu vou. Aí eu fui e fiz a minha maratona de 15 quilômetros. Mas realmente não era porque era legal ver aquilo. Uma coisa legal na maratona de Berlim, cara, o Brasil está muito presente, a gente nem sabe. Em cada esquina tem uma batucada. É sensacional, sensacional. Batucada mesmo, com aqueles bumbos. Escola de samba brasileira, de alemão, né? Como é tudo meio quadradão. Alemão no samba. Alemão no samba. Mas é um negócio, cara, que culturalmente sempre me chama atenção. Falei, porra, como é que pode, né? O Brasil. E a gente influencia os caras a esse ponto.
A maratona inteira de Berlim você vai ouvindo um tambor, cara. Alguém batendo um tambor. Não sei o quê. Até porque é um instrumento que chama muito mais atenção, né? Mas não é um tambor, não. É uma pequena escola de samba mesmo. Então eu gosto também de correr, você falou, e ficar observando tudo à minha volta. Eu observo as pessoas, eu sou muito auditivo, assim. Então tive uma época assim que eu conseguia saber se alguém estava cansado ou não, só ouvindo a passada, como é que o passo estava sendo dado no asfalto. E essas coisas você vai prestando atenção, buscando e acaba tô fazendo uma crônica daquilo na tua cabeça. A corrida é sinestésica, ela aguça os sentidos, né? Nosso olfato efetivamente fica melhor. A gente consegue cheirar, sei lá, não dama da noite, que o cheiro é muito forte, né? A gente cheira fácil, mas cheira muitas flores que normalmente só caminhando a gente não conseguiria. Isso que talvez uma das questões aí quase default da Covid, que é a anosmia, né? A perda do olfato e do paladar. Eu acho que uma terapia com corrida deve ajudar depois, inclusive, a recuperar mais rápido o olfato. Aqui na Alemanha, assim que começou a pandemia, eles fizeram o lockdown, mas uma das coisas que foi preservada e indicada era correr. Continuem fazendo suas corridas, isso aqui. Se for um local que tenha muita gente, bota a máscara, mas se não for, corra sem máscara. Se for na floresta, tranquilo. Mas sempre incentivaram, porque eu acho que é conhecimento comum, né? Faz bem para a saúde. Faz bem. Sim, isso tá. Até a gente publicou aqui no Instagram do Corra Jornalista, nos Jornalistas que Correm, uma frase do Pedro Elau, que até recentemente era reitor da Universidade de Pelotas, foi um dos primeiros a empreender aqui uma pesquisa de alto escopo sobre a Covid no Brasil, em 2020. E ficou estabelecido que atividade física é um fator limitante para você fica menos suscetível à Covid, né? Fica menos suscetível a pegá-la e resiste melhor se pegá-la. Mas, de qualquer maneira, só para a gente encerrar essa questão, eu acho que uma posologia meio clássica, assim, para quem está começando, é talvez tentar umas 3 vezes por semana, né? Não precisa ser todo dia. Todo dia acho que é um pouco, talvez seja um pouco exagerado. Não que eu ache que seja contraindicado, né? Muita gente pergunta isso. Devo correr todo dia? Porque é legal também ter alguns outros estímulos. Você falou de bicicleta, eu também uso bicicleta aqui em São Paulo como modal, mais do que propriamente como esporte, né? Eu uso mesmo para me deslocar. Mas, sei lá, a gente às vezes esquece que tem membros superiores também que poderiam ser objeto de algum tipo de preparo físico. Então, assim, para quem está começando, eu acho que 3 vezes por semana é bastante bom. Quando chega no fim de semana, as pessoas que vivem em cidades, como eu aqui em São Paulo, você em Berlim, acho que tem a possibilidade de ter uma cidade mais livre de carro, né? Mais livre de tráfego tem muito mais prazer em correr na rua. Eu, muitas vezes, vou para lugares. Aqui em São Paulo, eu disse isso no sábado passado, inclusive, eu não fiz nenhum caminho que eu não tivesse já feito, ou de bicicleta, ou de carro, enfim. Mas todo o meu trajeto, que foi novo, foi sendo criado ali. E eu já fiz, sei lá, mais de 2.000 corridas em São Paulo, né, correndo sozinho. Aquele trajeto foi novo. Então, toda corrida pode ser nova. Agora eu vou para a Zona Leste, agora eu vou voltar de metrô, vou não sei para onde. Toda corrida pode ter esse elemento novo que é divertido e quando chega no fim de semana dá para ser um pouquinho maior porque você tem menos tráfego na rua. Tem gente que não vai se arriscar numa rua movimentada, acho que nem é o caso. Então, talvez, para quem está começando, tentar fazer uma rotina de 3 vezes por semana, a ponto de você não ficar muito tempo parado, né? E não ter... porque é a rotina que vai te dar o condicionamento. Se você para
sei lá, 10 dias, provavelmente o ganho que você teve nas 2 semanas anteriores, 3 semanas anteriores, vão ser perdidas. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a gente pode deixar para uma nova conversa no nosso próximo episódio, que que você não corre, e isso talvez seja uma atração negativa da corrida, ou se você não faz uma atividade física, você fica mal, você fica incomodado no fim do dia, você fica pensando assim, cara, esse sol aqui, eu não saí de casa. Tem isso também, né? Tem. Tem muito. A minha vida nesses últimos anos está sendo dentro do estúdio, né? E estúdio você não vê a luz, né, cara? Você tá com luz artificial e ali com os instrumentos e pronto. É, Então, cara, se você não tem um pouco de contato com o ar livre, não você cheirar o ar, o céu aberto, ver luz vindo do céu, batendo em você, não sentir um contato. Faz falta, cara, faz muita falta. Mas uma coisa com relação ao pessoal que está começando a correr, eu acho o seguinte: corre dentro da tua capacidade, do teu limite. Se você correr hoje, aí amanhã está cheio de dor, não sei o quê, não sei o que lá, dá uma andadinha, faz uma coisa só para a musculatura não ficar parada, e no outro, aí depois você volta de novo, mas vai dentro do teu limite, da tua capacidade, e vai aumentando isso de acordo com o teu gosto, teu desejo. Eu costumava, no início, fazer uma coisa assim, o final de semana, para mim, eu tinha que me destruir. Eu tinha que acabar. Então, se o máximo que eu corria era 10, eu vou fazer 20. E aí eu ia, cara, mas eu chegava destruído, eu não conseguia subir escada depois. Coisa de maluco, né? Mas era aquela coisa do desafio, do que eu quero me superar. Eu acho que não precisa ser assim também. Mas eu acredito que se você... e depois é o seguinte, chegava destruído, mas na segunda-feira eu já saía para correr de novo, porque se não corresse eu achava que enferrujava, parava. Então eu tinha um amigo chamado Jairo. O Jairo era um veterano corredor lá no Jornal do Comércio, lá no Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros caras assim a correr muito no Brasil e lidar com a coisa. E aí ele sempre falava, não, cara, antes de uma maratona você tem que ter uns 2 ou 3 dias de descanso, pelo menos. Eu falei, mas precisa? Cara, mas aí... Não, você tá maluco, você tem que descansar. Não dá, pelo menos uns 5, 10, assim. Não, então também vai de cada um. Vai de cada um. E qual é o teu objetivo, né, cara? Qual é o teu objetivo? Você quer... eu quero perder peso, eu quero ganhar condição física, eu quero isso, quero aquilo. O meu objetivo é ter prazer. O meu objetivo é atender a minha necessidade interna biológica que pede que eu tenha algum movimento, que eu não fique parado. E volto a insistir naquilo que eu te falei antes. Tudo que você não usa no teu corpo, você perde. Basta você ver um cara, você fraturou o dedo, se você enfaixou, botou gesso ali, quando você tira, cadê o músculo? Onde é que foi parar? Não usou, cara. Agora que você voltou a falar nisso, eu meditei a respeito de uma coisa aqui, você tem razão. Muito bem, então estamos chegando aqui nessa conversa deliciosa ao final do nosso primeiro podcast. Eu acredito que a gente vai conseguir colocar mais alguns aí na sequência. Vamos ter novos convidados. Essa primeira conversa, como vocês viram, foram com 2 caras que vêm no prazer da corrida, talvez o seu principal objetivo. Claro que há muita gente que tem outros objetivos. O Ricardo acabou de falar aí de perda de peso, de condicionamento físico, e o bom é que tudo vem no mesmo pacote, né? Você não precisa só querer ter prazer, porque você também vai ganhar condicionamento físico. Então, é uma relação de soma, de ganha-ganha, como se diz no mercado corporativo. Ricardo, prazerzão, espero que a gente coloque esse negócio de pé, né? Porque, enfim, de pé e será cumprido. E um abraço para Berlim, E essa aí, te cidade aguardando aqui, maravilhosa. correr por aqui também.
Essa cidade eu estive aí. Nessa ida à Grécia, foi quando eu fui a Berlim. Deve ter mudado bem nesses últimos Nossa. 17 anos, né? Essa cidade vive em obras, cara, impressionante. De vez em quando eles acham uma bomba em algum lugar, para tudo, aí, mas, mas é uma cidade que está sempre em obras. É uma coisa maluca, cara. Eu nunca vi. Mas ainda bem que deixam as ruínas lá do Batom do jeito que era na guerra, Ah, né? sim, não, não. Tem cultura, eles preservam tudo direitinho. As obras são feitas sempre mirando isso. Mas é uma cidade muito legal que você vai gostar muito de correr aqui. A gente vai pro centrão, vamos correr o centrão todo. Não, eu imagino, porque nessa época eu não estava correndo todo dia e eu não corri em Berlim. Não corri, imagina, no Corredor da Vitória, né? Assim, Ah, Corredor da Vitória, nome da minha filha, eu não corri na Vitória Strasse. Que negócio é esse, né? Paulinho, É, só para uma coisa engraçada que eu lembrei agora. Primeira maratona de Berlim, eu corri, te falei, corri contundido e tudo mais. Aí eu vi lá o portão de Brandemburgo, cara. Falei, porra, agora eu vou. Aí eu joguei todo o resto de energia que tinha, saí, baixei, correndo, achando, cara, que o portão era o final da é o corrida. final, não é? Cruzei o portão, cadê? Já tava lá na frente. Eu falei, ai, não. E agora? Bom, vambora até o final. Cruzei a linha com meio pau de língua pra fora. Mas porque eu achava que o portão era o final, cara. É uma coisa. Tava no percurso, tava lá tudo certinho, mas eu não sei, cara. Pra mim o portão era o marco, né? Era onde. Faz todo sentido. Tem cara de pórtico de maratona, né? Pois é. A minha cabeça foi assim, só que, né, que para minha decepção ainda estava bem mais na frente. Mas a gente Tem vai cara fazer de pórtico de maratona. os trajetos todos aí juntos aqui ainda. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou. Obrigado, Ricardo. E voltamos breve.